Bate-bola. Oferecimento Correios, patrocinador oficial do tênis do Brasil. Nutrição no tênis. É um tema bem interessante, né? É o que o Bate-Bola trouxe para você nesta semana com a grande especialista Camila Ronce. Camila já escreveu para o Tênis Brasil, já esteve aqui no Bate-Bola e já vai falar bastante para a gente dessa questão da nutrição. Acho, Camila, muito interessante de falar bem para o pessoal lá, é a questão do antes, durante e depois de se jogar ou de se treinar. Primeiro, muito obrigado pela tua presença. Me conta para a gente o que você pensa sobre isso. Obrigada a você, José. É um prazer estar aqui no Bate-Bola mais uma vez. Bom, a nutrição tem uma importância grande aí, tanto no tênis de performance, de alto rendimento, mas também para os tenistas amadores que às vezes não associam o quão bem eles podem jogar com as questões nutricionais ou os problemas de saúde que eles podem desenvolver com as questões nutricionais, né? Então, falando um pouquinho de nutrição vou começar com antes, né, Jane? Vamos para a quadra, né? O que eu vou fazer? Certo. Então, antes de entrar na quadra, né, uma refeição, o que a gente tem que pensar numa refeição antes de um jogo ou antes de um treino? A primeira coisa é que essa refeição ela tem que fornecer combustível, energia. E o substrato, né, o alimento que nos fornece esse combustível é basicamente, principalmente, os alimentos fontes de carboidrato. Então, eu estou falando aí de pães, massas, cereais, frutas, aveias, né, se for um almoço, arroz, feijão, né? Tudo que engorda. Depende. Esses alimentos são importantes numa refeição de 2 horas, em média, aí, antes de uma partida. Tá? É importante que, além de priorizar esses carboidratos, que vão ser os responsáveis pela nossa energia durante o jogo ou o treino, é legal fazer um certo controle das fontes de proteína, que seriam aí peixes, frangos, carnes, ovos e laticínios, em geral, queijo, iogurte, leite, né? Uma quantidade moderada e sempre com opções magras, versões magras desses alimentos. Então, laticínios sempre desnatados, carnes, frangos e peixes sempre em versões magras, sem fritura, sem aquelas carnes com uma gordura inerente, né? Por quê? Pelo fato de que a gordura e o excesso da proteína, eles têm uma digestão mais difícil, né? E aí o que acontece? Esse alimento ele fica num processo digestivo por mais tempo, a absorção é lenta, e quando o tenista entrar na quadra, o fluxo sanguíneo dele está ali concentrado na digestão, e não está no músculo, está diminuído na parte muscular, que é onde deveria estar, para ele fazer contração muscular, para ele ter um rendimento bom na quadra. E entrando pesado, entrando com esse processo digestivo em andamento máximo, o tenista ele pode passar mal, vir a passar mal, vomitar e perde muito rendimento. A questão de hidratação também é muito importante nesse antes, né? Sim, já é importante pensar na hidratação antes do jogo, antes do treino. Em média aí de 500 ml por água 2 horas antes do treino. Água ou líquidos, né? Sucos, água de coco, enfim, o que for a opção ideal. Muito bem. Aí você vai para a quadra e aí você tem o durante, que eu acho que é um processo extremamente importante, né? Até você falou, eu brinquei com essa questão de engordar, mas muitas vezes acontece muitas vezes comigo, de você sentir fraqueza durante o jogo, durante o treino. Então, é esse durante que é muito importante de focar. Sim, durante é extremamente importante. Não só para o pessoal profissional, que a gente vê ali no meio dos jogos, estamos assistindo ali o Australian Open, a gente sempre vê o pessoal comendo uma banana, tomando um gelzinho ou um isotônico, né? Mas também muito importante para os amadores, né? Pelo motivo de que passou ali 1 hora e meia de jogo, de treino, aquele combustível que a gente ingeriu antes do jogo, ele já não está mais em níveis ótimos, né? O açúcar, né? O carboidrato, que é a nossa fonte principal de energia, já está em quantidades diminuídas. E se a gente não repuser essas quantidades, uma série de fatores aí podem acontecer, né? O mais comum, que acontece com todo mundo, é uma tontura, né? Uma fraqueza. O que acontece muito, o pessoal perde muito rendimento e não associa com a falta dessa energia, né? Então, eu começo a perder a precisão do golpe, a força, a potência, a explosão, a velocidade. E aí eu começo a fazer uma compensação e eu comprometo a biomecânica do golpe. O que acontece? Eu começo a errar. Erra, perde rendimento, cansa.
Comprometendo a biomecânica, eu perco a confiança. Então, um problema que era inicialmente nutricional passa a ser psicológico. E aí a chance dele tenista perder o set é enorme. E aí o jogo vai para o brejo. E o jogo vai para o brejo, por uma questão nutricional. Inicialmente nutricional, quer dizer, uma bobeira, né? Que era fácil de remediar. Então, isso é uma coisa que acontece com todo mundo, um tenista amador muito, e o pessoal não associa com a nutrição. Então, uma dica é, preste atenção, faça as reposições, né? A gente pode até falar daqui a pouquinho quais seriam as opções, para não perder rendimento. E em casos mais raros, mas que também acontece, são questões responsáveis por cãibra, fadiga precoce, né? Uma exaustão, chega até desmaios, né, uma hipoglicemia, que são os níveis de açúcares baixos no sangue. Então, pode comprometer a saúde também. Cãibra era dada até muito pouco tempo como uma questão de preparo físico. Então, geralmente, o atleta que sentia cãibra era uma questão de preparo físico. Só que isso acabou se tornando comum entre os profissionais. É uma questão física, realmente, ou é uma questão de perda de minerais no organismo? A cãibra ela é multifatorial. Existem uma série de questões que podem levar à cãibra. Uma questão, sem dúvida nenhuma, é o condicionamento físico, né, o preparo físico, o nível de treinamento daquela pessoa, né, a intensidade do jogo, o desgaste muscular. A outra questão é uma questão psicológica, também a tensão, né, quando a gente está nervoso, isso também gera uma contração muscular propícia para a cãibra, né? E a outra questão é nutricional. E nas questões nutricionais, o que está envolvido na cãibra é a hidratação, o carboidrato, que é a energia, o combustível, e os eletrólitos, né, principalmente o sódio. Então, esses três componentes, água, carboidrato e sódio, aí pode entrar um pouquinho de potássio, magnésio, mas principalmente sódio, são os grandes responsáveis pelo equilíbrio hidroeletrolítico, que mantém as contrações musculares em condições adequadas para evitar a cãibra. O que é que se absorve, o corpo absorve melhor durante? Você disse que durante nós estamos já em exercício, o corpo já está aquecido, né? Tem gente que sua mais, sua menos. O que é que se deve tomar que é melhor, rapidamente absorvido pelo organismo? Durante o jogo. Então, a gente tem a combinação perfeita seriam os isotônicos, né? Justamente porque eles são chamados isotônicos, até porque eles têm as mesmas concentrações do plasma. Então, as perdas, a gente consegue repor essas perdas em concentrações numa mesma osmolaridade que o sangue, né? Então, a absorção é muito rápida por conta disso, né? Seria um caso dos isotônicos, né? Mas a gente tem opções também, como um isotônico natural muito bacana, que eu gosto muito de trabalhar, principalmente com o amador que está ali no clube, ou que tem a possibilidade de água de coco, que é uma opção natural, uma delícia, e é um isotônico bacana, né? Aí existem as opções de reposição energética dos pozinhos, né, que são as maltodestrinas, as destroses, que são mais focados no carboidrato e não tanto nos eletrólitos, não tanto na questão do sódio, né? É mais para repor a energia mesmo, né? A gente mistura com água e faz uma solução líquida ali para ingerir também durante os jogos ou durante os treinos. Uma outra opção boa para tenista também são as bananas, porque é fácil de consumir ali na hora, não estraga tão rápido e não tem muita fibra, então a absorção é rápida. Lembrando que ali durante o jogo e os treinos eu preciso consumir alimentos de absorção rápida, porque não adianta esse açúcar ficar disponível para mim daqui a 40 minutos, 1 hora, que meu jogo já vai ter terminado. Eu preciso da reposição imediata, né? As bananinhas, que são aquelas bananinhas mais docinhas, né, concentradinhas, a gente usa bastante também. Essas são as opções principais, né? As quantidades vão variar um pouquinho de acordo com o peso do tenista e com a intensidade do jogo. E o depois, Camila? Como é que a gente faz depois que nos treinamos, gastamos muito suor, nos exercitamos, ou depois do jogo que ainda tem a questão psicológica envolvida? Certo. Então, depois é importante a gente focar na recuperação, né? É claro que se a gente estiver falando de um tenista amador que não joga todo dia ou que não tem uma carga de treinos tão pesada quanto um atleta de alto rendimento, essa reposição depois do jogo, ela não precisa ser imediata ou não tão
importante que seja na primeira hora após o jogo, né? Agora, quanto maior o nível de treinamento, e principalmente tenistas que têm 2 treinos por dia, a recuperação precisa ser muito rápida. Eu preciso ter uma recuperação muscular a tempo da próxima carga de treino, para evitar lesão muscular, né? E aí, essa refeição, o quanto antes ela puder ser feita, melhor. A primeira hora após a atividade física é o momento que a gente está absorvendo tudo mais rápido e a recuperação é maior. Tem que ter fontes de carboidrato, né? Prioritariamente de rápida absorção também. Então, continuar com o isotônico ou até comer um pão branco, né? Ou uma maltodextrina. Mas eu preciso associar nesse momento a proteína, porque o carboidrato vai recuperar os meus níveis de energia, mas a proteína vai fazer a recuperação muscular. Então, eu posso pensar em proteínas magras novamente, queijos brancos, peito de peru, atum, um franguinho desfiado, um suplemento proteico, né? É uma combinação importante para o pós-treino. E se a gente for ser ainda um pouquinho mais perfeito, com uma dosezinha de antioxidante, porque a oxigenação do treino aumenta muito os radicais livres, né? E o tênis é um esporte jogado no sol, o que também aumenta muito os radicais livres. Então, para neutralizar um pouquinho esses radicais livres, evitar não só envelhecimento, mas até facilitar a recuperação muscular, é legal ter uma dosezinha de antioxidante também, aí nesse pós-treino. E claro, deixa que vender seu peixe. Cada um tem que consultar um nutricionista, seria o ideal, porque cada corpo depende e tem uma necessidade diferente, né? Sim, para adequar as quantidades, né, do antes, durante, depois, aí vai variar um pouquinho de acordo com carga de treino, peso, sexo, homem, mulher, aí varia um pouquinho. Ah, bom, doutora Camila, eu tenho mais 45 perguntas, então eu acho que vou chamar você para um próximo programa, porque acho que o assunto nutrição é muito importante e você vai voltar em breve aqui no Bate-Bola. Por enquanto, obrigado. Será um prazer, José. Obrigado a vocês. Bom dia, amigo. Opa, bom dia. Preciso que tu me leve para pagar umas contas, tenho que fazer uma transferência pro exterior, emitir meu certificado digital e dar entrada no seguro DPVAT. Opa, só se for agora. Quer passar onde primeiro? Vamos pros Correios. Dá pra resolver tudo lá. Nos Correios? Toca pra agência mais próxima. Mas é que tem uma bem ali, ó. Que bom, né? Então valeu. Valeu, Guga. Quem quer produtos e serviços de conveniência já sabe. É mais fácil ali nos Correios.